O presidente Donald Trump dobra a aposta com novas sanções econômicas ao Irã. Há 2 semanas, uma barragem de mísseis atingiu uma base militar do Iraque, onde havia soldados dos Estados Unidos, matando um funcionário civil americano contratado pelo Pentágono. 4 soldados saíram feridos. Trump ordenou então um bombardeio de bases das milícias xiitas iraquianas responsáveis pelo ataque, matando supostamente 25 milicianos. Um cerco à embaixada americana em Bagdá levou o presidente americano a autorizar uma ação para matar o general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, tropa de elite da Guarda Revolucionária Iraniana. 2 comandantes de milícias xiitas iraquianas morreram na mesma operação. A tímida reação do Irã, com um ataque que não feriu ninguém, criou esta frágil trégua. 2 semanas depois do início da última crise entre os Estados Unidos e o Irã, é um momento de fazer um balanço e chegar a algumas conclusões provisórias. Em primeiro lugar, não existe o menor risco de uma guerra mundial. Nem a China, nem a Rússia vai entrar em conflito com os Estados Unidos para defender o Irã e o regime dos ayatolás, assim como os Estados Unidos não entraram em guerra com a Rússia para defender a Ucrânia. Este risco não existe. 2. Nenhum dos lados quer a guerra. Para Trump, seria uma ameaça à reeleição se soldados mortos voltassem aos Estados Unidos em caixões enrolados na bandeira. Para a República Islâmica, seria o risco do fim do regime fundamentalista xiita. Mas o clima de beligerância e tensão atingiu um nível em que acidentes podem deflagrar novas ações de guerra. 3. Trump cantou a vitória, sem dúvida eliminou um inimigo dos Estados Unidos e de Israel, mas a morte de um líder não muda a realidade no terreno que o criou. As mortes de Saddam Hussein, Osama Bin Laden e Abu Bakr al-Baghdadi não acabaram com o terrorismo nem pacificaram o Iraque. 4. O Irã recuou, mas Trump não conquistou nenhum de seus objetivos. O primeiro é evitar que o Irã fabrique armas nucleares. No domingo passado, o Irã declarou que não vai mais cumprir os termos do Acordo de Viena, assinado em 2015 no governo Barack Obama pelos Estados Unidos e outras grandes potências mundiais para congelar o programa nuclear iraniano por 10 anos. Vendo o que aconteceu com o Iraque e com a Coreia do Norte, é fácil para o regime teocrático iraniano concluir que para enfrentar os Estados Unidos é preciso ter armas de destruição em massa, de preferência nucleares. O segundo objetivo dos Estados Unidos é impedir o Irã de desenvolver tecnologia de mísseis. O Irã tem mísseis de médio alcance capazes de chegar até a Itália e pode no futuro fazer mísseis de longo alcance capazes de atingir o território dos Estados Unidos. O terceiro objetivo americano é impedir o Irã de interferir em outros países do Oriente Médio. O Irã faz isso desde a Revolução Islâmica de 1979. É um mecanismo de defesa a exportar a revolução, é um mecanismo de defesa da revolução. A quinta conclusão é que a proposta negociação de Trump já nasce morta. Nenhum país soberano pode aceitar tais exigências. Seria uma rendição total. 6. Em curto prazo, o objetivo do Irã é a retirada total das forças dos Estados Unidos do Iraque e, se possível, de todo o Oriente Médio, além de obter um alívio das sanções que sufocam sua economia. No momento, isto só poderia vir de países adversários dos Estados Unidos, como a China e a Rússia, talvez a Índia. A Europa tenta mediar a questão. 7. Em longo prazo, o objetivo do regime fundamentalista iraniano é ter armas atômicas como garantia de sobrevivência. A deferência com que Trump trata o ditador da Coreia do Norte deixa isso muito claro. Se os Estados Unidos e Israel quiserem impedir que o Irã tenha armas nucleares, sem um acordo abandonado por Trump em 2018, que o Irã aceita retomar, Israel e os Estados Unidos terão de ir à guerra. 8. Se os Estados Unidos saírem do Iraque, a influência do Irã aumenta. O país terá mais condições de fortalecer o crescente xiita, que vai do Iêmen ao Mar Mediterrâneo, passando pelo próprio Irã, o Iraque, a Síria e o Líbano.
9. Ao mesmo tempo, o imperialismo iraniano enfrentaria a revolta popular de seu próprio povo, dos iraquianos, dos libaneses, contra o autoritarismo da República Islâmica, a crise econômica e a interferência iraniana em outros países. No momento, o assassinato do general favorece o Irã, especialmente a linha dura contra a oposição interna, mas não aplaca a revolta popular. E o general Soleimani era o arquiteto desta política externa. Vai fazer falta para o regime. 10. Se os Estados Unidos saírem do Oriente Médio, a inteligência de Israel considera inevitável uma guerra contra o Irã. A presença militar dos Estados Unidos serve como uma contenção. Deixa claro que uma guerra contra Israel é uma guerra também contra os Estados Unidos. Sem soldados americanos, os Estados Unidos precisariam transportar os seus militares de volta à região. 11. Se os Estados Unidos saírem do Iraque, aumenta a chance de ressurgimento do Estado Islâmico. 12. A política externa de Trump é errática e contraditória. Seu unilateralismo e isolacionismo levam ao recuo estratégico dos Estados Unidos, abdicando da liderança internacional que o país exerce desde a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo em que retira o país dos compromissos internacionais, Trump reage com violência desproporcional quando entende que os Estados Unidos foram insultados. É a armadilha do nacionalismo, quer que o país seja respeitado num mundo de estados nacionais soberanos em que uns não se metam na vida dos outros. A história ensina que a paz depende de alianças internacionais e ganha com um sistema multilateral. 13. Os preços do petróleo caíram logo porque a crise desescalou, as companhias de navegação evitaram expor seus navios petroleiros no auge da crise, nenhuma gota de petróleo foi perdida e há países capazes de aumentar a produção. Não fazem isso para não estimular a produção de óleo de xisto betuminoso nos Estados Unidos, que, com o aumento da oferta, baixou os preços a partir de 2014. Mas não é verdade o que disse Trump, que os Estados Unidos não precisam mais do petróleo do Oriente Médio. Numa guerra com o Irã, o risco de fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo exportado no mundo, provocaria uma disparada nos preços. 14. O Brasil erra ao se alinhar aos Estados Unidos numa guerra que não é nossa. A Argentina foi alvo em 1992 e 1994 de atentados terroristas atribuídos à milícia xiita libanesa Hezbollah e a seus patrocinadores iranianos, inclusive o general Soleimani, depois que o presidente Carlos Menem se elegeu com a ajuda de dinheiro dos árabes e se alinhou incondicionalmente aos Estados Unidos, enviando inclusive uma fragata à Guerra do Golfo de 91. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.